E eu vou jogar de volta lá para o Christian com uma pergunta que é a seguinte, Christian. Você falou no começo um pouco sobre como os populismos se retroalimentam, né? Porque e o protecionismo a mesma coisa, né? Então, o protecionismo como um dos instrumentos de populismo ou o contrário, enfim, acaba retroalimentando a reação em outros países. A proposta do nosso Eduardo Paes de fazer o Rio de Janeiro capital honorária do Brasil, não é populismo, não? Não. Vixe, acabou a amizade agora. Não, por que seria populismo? Ih, rapaz! Vixe. Uai, não sei, você que me ajuda aqui a entender, que eu sei que essa proposta é quentinha no teu coração e eu quero entender a tua ideia. Eu ia dizer isso, né? Eu só te provoquei, quando você chegou com essa ideia, isso aqui era tudo mato, né, Christian? A ideia é minha. A ideia foi minha. Né? Na verdade, você tem um problema, você tem uma situação no Rio de Janeiro, acho que foi em 2017 que primeira vez eu tive a ideia, porque o estado do Rio de Janeiro, todo mundo que não mora no Rio percebe de longe o quê? Uma coisa estranha de que o Rio é a imagem do Brasil, gosta ou não gosta, sendo São Paulo maior ou não, sendo Brasília capital ou não, essa centralidade do Rio de Janeiro como capital simbólica do Brasil continua, mas é uma coisa estranha, porque não era para o Rio estar tão ruim. A imagem do Rio está tão ruim, no ponto de vista... Quer dizer, é uma vitrine que virou vidraça. E eu procurei tentar entender isso, porque, sobretudo, o funcionamento do Estado do Rio é um negócio estranhíssimo. O Estado do Rio não funciona como os outros estados. Né? Você tem uma oposição enorme entre interior e capital. O pessoal que mora na capital não tem sentimento bairrista de Estado do Rio, entendeu? Você tem, pode ter de carioquice, mas não tem... Tanto que você vai chamar o cara que mora em Niterói, Volta Redonda de carioca, eles te dão um tapa na cara. Entendeu? Porque eles não são, cara, eles são fluminenses. E o carioca se diz carioca e não é fluminense. Então, o que eu fui fazer? A gente estava no fundo do poço, já tinha uma crise econômica, o Rio estava particularmente, logo depois da Olimpíada, lembra? 2017, 2018. É engraçado, foi exatamente o período em que eu me mudei para o Rio e eu lembro que o meu raciocínio para sair de São Paulo e vir para cá, eu me mudei em 2018. Mas agora, gente, porque tinha dado errado ao PP, a segurança estava em crise. E aí eu falei, mas o que eu vou fazer no Rio agora? Mas aí eu cheguei aqui, conheci a cidade. Aí... Pois é, mas aí comecei a pensar, mas qual é o problema? Tem um problema específico o Estado do Rio? Né? Aí eu comecei... Bom, muita gente não sabe, mas o Estado do Rio foi uma invenção da ditadura militar. O Estado do Rio não existia. Tal como hoje existe, ele foi uma invenção da ditadura militar no governo Geisel. O que existia antes era o estado do Rio, cuja capital era Niterói, e você tinha a cidade do Rio de Janeiro, que corresponde ao que hoje é o município do Rio de Janeiro, que era o estado da Guanabara. A Constituição de 1946 tinha previsto que, quando fosse feita a nova capital do país, no Centro-Oeste, o antigo Distrito Federal, que hoje corresponde ao município do Rio de Janeiro, se tornaria... o Estado, que era o Estado da Guanabara. A ditadura passou por cima disso. Ela tinha outros planos. Né? Bom, aí fui fazer uma pesquisa sobre isso tudo. Como é que foi esse processo da fusão, como é que foi o processo da mudança da capital, o que aconteceu com o Rio. Aí consegui levantar os dados. Por exemplo, São Paulo, a população de São Paulo passa a população do Rio exatamente quando estão construindo Brasília. E depois o Rio passa a sangrar de um lado para São Paulo, no setor financeiro, no setor privado, e ficou sangrando para Brasília. Eu descobri, por exemplo, que os ministérios só foram para Brasília na década de 70. Você tem um projeto da ditadura de consolidação de Brasília, porque Brasília não tinha nada, os ministérios não ficavam lá, não tinha. O Rio continuava sendo capital na década de 60, é isso que eu estou querendo dizer. Na prática, o presidente estava aqui de quinta a terça, despachando no Palácio das Laranjeiras, que era o Palácio da Presidência da República, entendeu? Então, eu comecei a fazer esses levantamentos todos e vi que a história, de alguma maneira, explicava essa situação. Eu acho que pior para o Rio, inclusive, foi a fusão. Porque o Estado do Rio era muito diferente do Estado da Guanabara, os salários dos funcionários públicos, a qualidade do serviço. Aí aconteceu o contrário, foi a cidade que teve que sustentar o interior. Para quem mora em São Paulo, deve ser um particular absurdo. Né? Então você tem várias histórias dessas, e quando você olha de longe, você olha que, independentemente de quem foi governador, independentemente do partido que estava no poder, você tem uma sensação de declínio permanente e de descontrole, quer dizer. E ao mesmo tempo, isso foi uma coisa que eu fiz também. Mas e Salvador e tal? E Rio de Janeiro?
Eu descobri o seguinte, o Rio de Janeiro, fiz um levantamento, entre todos os órgãos federais que estão no Rio de Janeiro e em Brasília, 1/3 estão no Rio de Janeiro. 1/3 dos órgãos federais estão no Rio de Janeiro, da administração federal. O Rio de Janeiro é capital, é a sede da Marinha, o Rio de Janeiro tem... o Ministério da Cultura é quase todo no Rio de Janeiro. Então, é assim, a capital não foi embora, por assim dizer, comparado com os outros. Né? O quantitativo de servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro... Tem uma desproporção em relação a São Paulo, por exemplo, muito. que tem... A cidade do Rio de Janeiro não é uma capital de Estado como outra qualquer, ela não é um município como outro qualquer. Ela tem essa coisa anômala do ponto de vista da sua roupagem jurídica. Entendeu? Então, o único estado do Brasil que tem, o único ente federativo que tem mais servidor federal do que servidor estadual é o Distrito Federal, certo? Claro, porque é Distrito Federal, então vai ter mais servidor federal do que... E o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem mais servidor federal do que servidor estadual. Por exemplo, entendeu? Além de ter 1/3 da administração pública, todos os órgãos da administração indireta, quer dizer, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, está no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, por exemplo, você vai a São Paulo, a calçada tem o desenho de São Paulo. Você vai a São Paulo, você tem a bandeira de São Paulo. Aqui no Rio, você praticamente não vê a bandeira do Estado do Rio. É só a bandeira do Brasil, como Brasília. Então, comecei a perceber que uma coisa tinha a ver com a outra, assim, que isso não é uma roupagem. O Rio de Janeiro continuava sendo uma cidade federal, entendeu? E é engraçado como a ideia dos turistas estrangeiros que vêm para o Brasil é de que o brasileiro é o carioca, né? Porque quando eles falam, porque tem um calor, um acolhimento e tal... Em outros lugares do Brasil, a gente sabe que não é bem assim, né? É o perfil do carioca que acaba ficando aquela coisa da alegria, da euforia e tal. Pois é, tem essa dimensão simbólica, né? Porque o Estado brasileiro e a identidade nacional foram constituídos quando o Rio era capital, que a rigor, repito, até a década de 70, né? E era a principal cidade do Brasil também, quase até a mesma época, como eu falei, foi quando São Paulo passou o Rio. Né? Então, toda identidade nacional, você tem um lugar onde parece que todo esse enorme mosaico se junta é no Rio. Tem um samba da década de 40 que fala, tem Pernambuco, tem São Paulo e tem Bahia, um conjunto de harmonia que não tem rival. Quer dizer, você sempre reconhece que o Brasil... Ele é múltiplo, ele é um mosaico de coisas diferentes e justamente por isso ele precisa de formular um tipo de identidade. A identidade que foi formulada desde Dom João VI foi em torno da cidade do Rio de Janeiro, dos símbolos do Rio de Janeiro, tanto arquitetônicos, né, que tinha, aquela Praça do Catete, enfim, que hoje em dia se perdeu do ponto de vista da memória histórica, os Arcos da Lapa, o Jardim Botânico, mas sobretudo para isso ajudou muito a natureza. Né? E foi nessa época que eu falei assim, olha, o problema do Rio é que o Rio não tem uma roupagem jurídica que corresponda ao que o Rio é. Então, o Rio é uma cidade federal. Entendeu? Porque não existe nenhuma outra cidade que não seja Brasília que seja assim. Né? Então, por conta disso tudo, seria mais óbvio transformar o Rio de Janeiro no segundo Distrito Federal. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Porque tem vários países do mundo que têm 2 capitais. Imagina, a África do Sul tem 3. Então, você vê, por exemplo, a Alemanha. Berlim é capital, mas Bonn, que era a capital antiga da Alemanha Ocidental, tem... 1/3 dos ministérios ficam lá. Tá? A Holanda tem 2 capitais. Na Rússia, você tem 2 ou 3 cidades que são cidades federais, que é São Petersburgo. Agora puseram Sebastopol também por causa da guerra na Ucrânia, mas assim, o normal seria Moscou e São Petersburgo. O Tribunal Constitucional da Rússia fica em São Petersburgo. Então, isso é uma coisa normal. Tem países que têm uma capital que é continental, outra capital, que é bem o caso do Rio, é litorânea. Tá? Tem uma que é sede política, outra sede administrativa. O Chile tem 2 capitais, Valparaíso e Santiago. Então, a ideia que eu lancei era essa. E era uma coisa estranha, como é que ninguém tinha pensado nisso antes? Agora, eu quero te perguntar daqui a pouco o que isso pode trazer de bom para o Rio de Janeiro, né? O que isso pode trazer de melhorias, mas antes que eu seja cancelada em São Paulo, minha cidade, minha terra, eu quero chamar a Flávia Tavares de volta. Oi, Flávia. Não, eu pedi para intervir em caps louco aqui no nosso sistema de comunicação. Porque, veja bem, primeiro eu como paulistana amorosa, afetuosa, acolhedora que sou, não vou deixar essa traíra dessa Luísa Silvestrini puxar o saco do Christian Lynch e dos cariocas. Eu me apaixonei muito, carioca, gente. Que é o estereótipo da afetividade, do acolhimento. Mas eu não vou nem fazer isso em nome dos paulistanos, porque eu sei que vai ter gente falando, imagina, São Paulo é um horror, não sei o quê. E os mineiros? E os baianos? Tem os baianos, pois é.
Mas é um perfil, mas eu acho um perfil mais próximo, viu, Flá? Eu acho que é diferente, assim. Talvez São Paulo, sul do Brasil, tenha um perfil um pouco mais diferente. É só do Rio para baixo. Senhoras, isso é uma construção histórica. Eu acho isso o cúmulo. Diga, Christian. Não, isso é uma construção histórica. É uma construção histórica, de um modo geral, uma ova. Estou muito revoltada. Gente, a construção histórica que eu estou falando... Pistola de volta ao programa. Não, eu estou falando construção histórica que eu estou falando. É muito comum você criar identidade nacional em torno da capital. Buenos Aires, no caso da Argentina, Paris, no caso da França, Londres, no caso da Inglaterra, Roma, no caso da Itália. Né? É disso que eu estava falando. Se a capital do Brasil tivesse, sei lá, se Dom João tivesse ficado em Salvador, teria sido Salvador. Se a capital tivesse mudado para São Paulo, seria São Paulo. É disso que eu estava falando. O que é engraçado é que no caso do Brasil, a antiga capital não se tornou a cidade, não ficou sendo a cidade maior, né? Porque passou a ser São Paulo. Mas isso é uma coisa recente do ponto de vista histórico. Né? Isso tudo bem, eu estou falando da afetividade do povo. Mas esse é o clichê. Da afetividade do povo, do estereótipo. O estereótipo do carioca não é um acolhimento, gente. Desculpa eu falar isso. Não. Pronto, falei. É da malandragem, é outro estereótipo. Também. Né? Bom, enfim, isso posto... Eu vou deixar o Christian explicar o que traz de bom para o Rio esse advocacy aí em torno da capital. O que é ser capital honorária na prática? Assim? O que isso muda na prática de uma cidade, se isso acontecer? Olha, no caso específico do Rio de Janeiro, eu acho que um dos maiores problemas da cidade foram a narrativa da construção de Brasília, que é uma coisa muito fictícia. A ideia de que sempre se quis mudar a capital, que foi o sonho de um padre italiano. Tem um monte de... É uma narrativa providencialista que desde que o Cabral botou o pé aqui, você tinha que mudar a capital. A ideia de que a capital do Brasil era itinerante e provisória. Tá? A primeira coisa que você tinha que fazer é mostrar que o Rio continuava sendo tinha essa presença federal aqui. Eu acho que esse era o primeiro ponto. Que esse lugar é um lugar particular que é problemático do ponto de vista da gestão por causa dessa história. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando você reconhece a cidade como capital honorária e cidade federal, você restabelece essa peculiaridade. Entendeu? Você restabelece isso, você começa a tentar, sobretudo, eu acho que essa é a finalidade desse decreto, que é um começo de alguma coisa, é você... Como é que eu posso explicar? É você ter que regular a situação da cidade do Rio de Janeiro com a União Federal, com o governo federal. Por quê? Porque o governo federal é o maior proprietário do Rio de Janeiro. O governo federal tem cerca de 15% de todo o terreno da cidade do Rio de Janeiro é da União, porque o Rio era a capital. E não se desfez desses bens. É muito difícil você gerir o Rio de Janeiro por questões patrimoniais. Você vai mexer no porto, o porto é da União. Vai mexer na Floresta da Tijuca, a Floresta da Tijuca é da União. Vai mexer na Rechiga da Marambaia, é da União. Então, toda hora você tropeça nisso. Tá? Então, esse decreto, basicamente, o que ele procura fazer é resgatar e regular a situação da União. E outras coisas, por exemplo, muito desse patrimônio federal no Rio de Janeiro ele é subutilizado. Enquanto isso, você tem inúmeras repartições públicas em Brasília que pagam aluguel de imóveis. Então, você tem que começar a tentar dar uma racionalidade para os imóveis da União aqui e lá. Da mesma maneira, você tem uma tentativa também de parar essa sangria de setor público para Brasília. Uhum. Entendeu? Que fica continuando a esvaziar a cidade. Então, você tem que dizer, olha, o que está aqui não sai mais, por exemplo. Tá? Outra coisa importante, a ditadura militar... impôs a fusão com o Estado do Rio porque era um projeto geopolítico tipo transamazônica. A ditadura queria criar um Estado estatal ou federal para fazer frente a São Paulo. Os militares sempre eram muito desconfiados naquele tempo em relação ao Estado de São Paulo. E queriam criar um Estado assim. Então, o Estado do Rio vai ser a gente vai fundir a Guanabara com o Estado do Rio, vai criar um Estado forte, vamos botar aqui usina nuclear, vamos botar agora petróleo, vamos fazer não sei o quê, para ter um equilíbrio com São Paulo. A gente sabe que isso fracassou redondamente. Né? E a ditadura também, ela fez maldades com o Rio. Ela demoliu edifícios de ministério, ela fez um esforço para descapitalizar o Rio. Né? Porque, por exemplo, para quem viu o filme... Para tentar promover Brasília. Então, por exemplo, o edifício do Senado Federal foi mandado, agora descobriram, foi uma ordem do Geisel, era confidencial, foi descoberto o despacho do ministro da Justiça.
No mesmo despacho que eles mandam fazer a fusão, na reunião do ministro para fazer a fusão, está a demolição do Palácio Monroe. Entendeu? E você tinha que fingir que não era ele. Então você tinha que entrar em contato com a imprensa, com o Globo, com o Jornal do Brasil, com os jornais da imprensa da época, para poder achar que aquilo era um movimento espontâneo. E era o prédio do Senado. Era uma coisa também para evitar a possibilidade de voltar à capital, porque tinha gente no Senado falando essas coisas na época. Era o comecinho da abertura política. Né? Para quem viu, que eu acho que todo mundo viu o filme, né? Ainda Estou Aqui, o que está acontecendo? Em primeiro lugar, o que o Rubens Paiva está fazendo aqui no Rio? Se ele era deputado paulista. Porque, no fundo, a capital continuava no Rio. É isso que eu estava explicando. Os ministérios estavam todos no Rio de Janeiro. Segundo, em que circunstâncias ele é sequestrado e assassinado? Quando, na onda de sequestro dos embaixadores, né? Do embaixador da Suíça, do embaixador americano. Sequestrados aqui no Rio. Por quê? Porque as embaixadas estavam todas no Rio. Também na mesma época. Né? Então, quando você começa a ter confusão, você começa a ter aquelas passeatas contra a ditadura, você começa a ter essa resistência da sociedade civil contra o governo militar. Entendeu? Então, tudo isso explica um pouco o que aconteceu. E aí, uma das coisas que esse decreto que o Eduardo Paes quer, que eu gostaria que o Lula assinasse, tem a ver com isso também, com as reparações simbólicas. Vocês têm muitos terrenos vazios no centro do Rio de Janeiro, coisa que foi destruída de sacanagem, de maldade, entendeu? Então, o decreto, na verdade, procura só regular a situação com a União Federal, e tentar disciplinar minimamente o fato de que o Rio é uma cidade federal mesmo, e tem que ser tratado de maneira particular com a União, porque aqui também é terra da União. Né? Isso é uma coisa que parece meio óbvia dizendo isso hoje. Quando a gente está no Rio, que a gente vê a União por toda parte, o governo federal por toda parte, o funcionário federal por toda parte, a ideia de que o Rio é uma coisa de símbolo geral do país, entendeu? Agora a gente começa a entender por quê. Agora, a Tatiana Salles, eu falei agora há pouco que a gente teve a Flávia Pistola aqui. A Tati, imagina se eu ia passar uma edição inteira do Central Meio sem mencionar a participação da Tatiana Salles, que hoje chegou cedinho até. Ela fez uma pergunta muito boa. Fez uma pergunta, a gente pode voltar a ela, mas ela fez uma outra aqui. A Tati sempre manda ótimas perguntas aqui. E eu sabia que esse assunto ia aparecer, então eu queria trazer, assim, essa explicação que você deu agora até abrange um pouco essa pergunta dela, mas ela diz o seguinte: não bastasse o contribuinte brasileiro ter que sustentar Brasília, também vai ter que sustentar o Rio? Que é uma pergunta de todo o resto do país que vem em relação a isso. Mas esse decreto não prevê nada de fundo para o Rio de Janeiro em especial. Não sei por que essa pergunta foi feita. Isso aqui deve estar imaginando. As pessoas têm uma coisa engraçada. Elas acham que se você tiver duas capitais, você vai ter uma réplica. Vai ter um Congresso no Rio e um Congresso em Brasília. Vai ter um Palácio no Rio, vai ter um Palácio em Brasília. Vai ter um Supremo Tribunal. Eu acho que vai ser tudo duplicado. Mas eu acho engraçado reconhecimento isso. que não vai gerar custos. Não. O prefeito já falou isso 500 vezes. Tanto que a capital é honorária. E a cidade é federal. Nesse momento não tem nada previsto, coisa nenhuma. A União tem que sentar e tem que ter um decreto para regulamentar o fato de que ela é proprietária do Rio de Janeiro. Então ela tem que cuidar do patrimônio dela direito. Ela tem que, enfim, você tem que resgatar. Tem uma coisa de reparação também, porque a ditadura fez muito mal. A mudança da capital foi feita sem nenhum tipo de indenização na época, que é uma coisa que todo mundo faz hoje em dia. Você pode ver, por exemplo, Tati, é muito interessante estudar o caso da transferência da capital da Alemanha, por exemplo, de Bonn de volta para Berlim. Eu não sei se foram 6 bilhões de euros de indenização para Bonn, porque você vai esvaziar o lugar, você vai trazer prejuízo. Nunca houve nada disso em relação ao Rio de Janeiro. Apesar disso, não tem nada previsto de verba extra para o Rio, não. E ela explica aqui, ela fala, é aquilo que a gente estava falando do Carioca, do Fluminense, né? Ela fala, gente... eu sou de Macaé, cidade do petróleo, minha família é de Campos, royalties do petróleo são um atraso, ela diz aqui, e eu tenho lugar de fala nesse assunto. Então, ela trazendo também essa diferença de quem mora na capital e quem mora no restante do estado e como essa questão é enxergada hoje. Em boa parte do estado, sabe o que é uma coisa engraçada? Por exemplo, quando houve a apuração das eleições agora... Né? A eleição das apurações, da apuração das eleições municipais se centrou muito, por razões naturais, nas capitais. Como é que foi a eleição, não no país inteiro, nas capitais dos estados. Maceió, Goiânia, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Era engraçado que a única cidade que aparecia que não era capital era Niterói, que era a capital do antigo estado do Rio, entendeu? Eu reparei isso também. Às vezes aparecia Campinas. Mas assim, Niterói nem é a maior cidade não é a segunda maior cidade do estado do Rio. Acho que é de Caxias. Por que dá esse foco todo em Niterói? Porque Niterói tem esse simbolismo. A Academia Fluminense de Letras fica em Niterói, não fica no Rio.
Tá? Então você tem, para boa parte do estado do Rio, a capital, digamos assim, é Niterói. Quando muita gente no interior do estado quer mandar o filho para estudar na Universidade Federal, eles não mandam para o Rio, eles mandam para a UF, que fica em Niterói, que era federal do antigo estado do Rio. Entende? Então você tem essas... É impressionante como é que essas coisas não passam, né? Mas a pergunta que a Tati tinha feito, que era muito interessante, a gente vai voltar nela, essa pergunta? Pode voltar se você quiser. Eu achei tão interessante. Ela estava perguntando da Belle Époque, eu até perdi a pergunta dela aqui. Eu tenho na cabeça, eu achei a pergunta muito boa. Então manda ver. Porque eu tento, essa é uma coisa que eu quero fazer, tentar escrever sobre essa coisa dos ciclos, né? Esses ciclos de expansão e de retração desse movimento de globalizador, né? De prevalência de certas ideologias que são cosmopolitas. Então, peraí, fala primeiro qual foi a pergunta dela, só pra gente... Desculpa, gente. É porque é o seguinte, assim, eu estava falando que a gente tem essa alternância histórica, pelo menos, desde, a descoberta da América, de alternância desses ciclos de expansão e de retração, né? É claro que você nunca volta para trás, você nunca recua e volta para a verdade da pedra, né? Mas você tem sempre um movimento de expansão e você tem uma percepção de que aquilo gerou... Você gerou problemas, você gerou imigração, você gerou descontrole, você gerou... Aí você tem períodos mais conservadores de recuo e mais nacionalistas ou mais particularistas. Você vai falar da cultura nacional, tá? Essas coisas assim. O último ciclo globalizador anterior a esse que está acabando, ou que já acabou, foi esse período da segunda Revolução Industrial, que foi a partir da famosa Exposição de Londres, em 1850, que foi em que você tinha tido... Isso é que é interessante, porque o que acontece? Ela está perguntando assim, estarão os Estados Unidos hoje na posição em que estava o Império Britânico? Isso, ela diz o seguinte, perguntem para o Christian quais os paralelos entre a globalização e a Belle Époque. Podemos dizer que China está para a Alemanha e os Estados Unidos para o Império Britânico? Eu achei legal, porque eu não tinha formulado ainda dessa maneira, mas eu acho que ela tem toda a razão. Por que acontece? A globalização começa na década de 1850, essa globalização. Por volta de 1850, porque você, 2 anos antes, tem as revoluções de 1848, que dão em água, né? Você tem uma espécie de pacificação dos espíritos, de que a onda revolucionária que tinha começado com a Revolução Francesa teria acabado. E você tem o começo da segunda Revolução Industrial. A política econômica inglesa, ela se caracteriza nesse período pela revogação das leis do trigo. Que é o seguinte, a Inglaterra era protecionista. E ela tinha leis que taxavam altamente a importação do trigo para proteger o trigo nacional. Isso gerava coisas terríveis. Por exemplo, a grande fome na Irlanda, nesse período, tem a ver com o fato de que, por causa do preço do trigo. Então, o que a Inglaterra adota? Ela muda a política dela e passa a ter uma política econômica aberta, né? Ela passa a adotar o liberalismo econômico. As potências que adotam, digamos assim, o livre-cambismo, em geral, elas acham que vão ganhar numa ordem de livre-cambismo, porque elas são as potências industriais, então elas vão poder ter mais acesso a outros mercados, vão poder ganhar mais. O cálculo que elas fazem é esse. E logo depois a França adere também. Aí começa esse período da expansão dos mercados, que no Brasil a gente também aproveitou com estrada de ferro, né? Os grandes capitais britânicos vieram para cá, fizeram a Leopoldina, fizeram aquelas railways todas de São Paulo, tá? Usinas, a gente fez muita coisa, né? E eu acho que a última grande obra foi a reurbanização do Rio de Janeiro no começo do século XX. Mas o que acontece? É engraçado que tem uma hora em que, eu acho que o Samuel ia concordar com isso, tem uma hora em que a periferia começa a aproveitar da globalização de alguma maneira, ela começa a lucrar também com esses investimentos todos, e o país central que tinha interesse na expansão começa a perder. Né? Eu acho que a gente pode dizer que esse foi o caso dos Estados Unidos agora, a seção de que ele começa a perder, e foi o caso do Império Britânico, também nessa mesma época, porque quem começou a aparecer como concorrente foi a Alemanha. E a Alemanha cresce, talvez num paralelo também com a China, num sistema protecionista. É um sistema fechado, né, ficou muito identificado com o grande chanceler da época, que era o Otto von Bismarck, né, que é o período da unificação da Alemanha, que é exatamente pautado por uma política de fechamento, que é uma política protecionista, né, que procura incentivar a industrialização alemã. E aí, num certo momento, você tem um clash, você tem uma luta, porque quando a Alemanha se torna grande potência, ela não tem... Era uma época de grandes impérios, que não é hoje mais, mas o mundo já estava todo dividido entre França e Inglaterra, principalmente, né?
E aí a Alemanha não tinha como entrar. Esse paralelo, porque ela fez um paralelo interessante. É claro que ele não é idêntico, porque as épocas não são idênticas, né? Você não tem mais esses regimes coloniais. Eu acho que hoje a ameaça de guerra mesmo, como depois foi a Primeira Guerra Mundial, é muito baixa. Porque as pessoas não... O mundo democratizou, as pessoas não vão pegar o fuzil e morrer lá na Ásia, entendeu? No mundo democrático é muito difícil se mobilizar esse tipo de gente. No país autocrático tem mais. Né? Mas o fato é que, do ponto de vista estrutural, a comparação realmente é muito boa e a analogia é muito boa. Isso que eu estava querendo dizer.